Muito bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais uma live. Se você é novo aqui, meu nome é Daiane Silva e eu ajudo mulheres a emagrecerem comendo comida gostosa, sem fazer dieta maluca. Muito bem-vindos! Deixa eu só abrir o meu rascunho aqui, que eu fiz um rascunho pra gente. Tava com saudade de fazer live. Eu gosto de fazer as lives e às vezes eu dou uma parada. Vamos ver se a gente retoma novamente. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Deixa eu arrumar aqui o meu... Pronto, ficou melhor. Bom dia. E o nosso assunto de hoje é o glúten, né? O glúten é amigo ou é vilão? O glúten prejudica ou ajuda o nosso processo de emagrecimento? Muitas vezes eu escuto, Dai, mas minha avó cresceu comendo isso, né? Muita gente se alimentava e não fazia mal. Ou eu comi glúten a minha vida toda e nunca passei mal. O que está acontecendo agora? Por que agora o glúten está me fazendo mal, né? Então esse é o nosso assunto de hoje. Ele é amigo ou vilão? O glúten me auxilia ou prejudica? Será que se eu tirar o glúten por um tempo, eu vou ficar intolerante a esse alimento? Quantas pessoas escutam, se você tirar o glúten durante algum tempo da tua dieta, tu vai ficar intolerante, ele vai te fazer mal, você vai virar celíaca. Eu já escutei muito isso, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje. E para começar a falar do glúten, eu vou contar uma historinha sobre o glúten. Quando que começou, né, o glúten a fazer mal? Quando foi que isso começou na nossa vida? Então, eu vou começar contando. Lá no final da década de 70, no final da década de 60, início da década de 70, aconteceu uma crise, né, uma perda mundial nos maiores produtores de glúten do mundo, mais precisamente os Estados Unidos e o México. E quando aconteceu essa crise mundial, lá no final da década de 60, se achava que a população ia ficar sem comida, porque até então muito da comida vinha do trigo. Então os maiores produtores desses países, né, Estados Unidos e México, eles ficaram, a gente precisa tomar alguma providência. O que vai acontecer, né? Vai acabar a comida no mundo. Então eles apareceu um químico, contrataram um químico para ajudar a melhorar essa produção do glúten, do trigo, né? E esse químico avaliou as terras nesses países. Esse químico, ele começou a fazer pesquisas e ele criou um processo de hibridização, que eles começaram a usar ingredientes, começaram a fazer processos químicos, né, que se chamavam de hibridização, para que o trigo sobrevivesse mais, para que o trigo viesse com mais força e para que esses produtores, né, não fossem à falência. Então lá na década de 70 começou esse processo da modificação do trigo. Porém, esse trigo, né, que passou por esse processo de modificação, ele começou notavam-se que ele tinha nos seus componentes, né, nas suas avaliações depois, que ele tinha muito mais ingredientes, por exemplo, de glúten do que é o trigo normal. Então, ele começou a se tornar um trigo modificado. Então, desde a década de 70, a gente escuta sobre o trigo modificado, que hoje, mais comumente, a gente fala sobre o trigo transgênico, né? E desde aquela época, e aí lá meados, esse boom dessa modificação do trigo nos agricultores, porque também a meta deles, até com medo, né, que o trigo acabasse, era que tivesse mais produção por hectare. Então eles tinham que ter mais produção por hectare, tinham que ter uma alta produção e que esse trigo sobrevivesse às estações, né, aos temporais, às secas. Então esse químico, ele criou essa semente, ele fez esse processo de hibridização que se chama.
O nosso trigo, na década de 70, ele já foi um trigo modificado. E na década de 80, a partir de 1982, já começaram a notar na saúde da população algo diferente. Então, veja bem, a gente pega estudos desde 1982 em diante, aonde já tem um perfil inflamatório nessa população, né, que era consumidora desse trigo. Na Europa foi onde esses estudos começaram. Então, eu contei um pouquinho da história, né, quando que começou essa modificação, para vocês entenderem que existiu sim um motivo, existiu essa crise, né, nos países que eram os precursores na distribuição do trigo do mundo, que era o México e os Estados Unidos, e a partir daí toda essa produção ela ficou alterada. E aí na década de 80, depois de 1982, a população mundial começou a apresentar um comportamento diferente. Era um comportamento estranho, era um comportamento que, né, já estava refletindo aquele glúten, aquele trigo, na verdade, lá, que tinha sido plantado lá na década de 70, no final da década de 60, na década de 70, né, mais precisamente. Então, gente, essa introdução ali que eu dei do trigo, né, a gente já vê que não é mais o mesmo alimento que a gente consumia há mais de 40 anos, né? Há mais de 40 anos a gente já não come um trigo de boa qualidade. Para vocês terem uma ideia, a plantação de trigo, antes dessa alteração que esse químico fez, eram pés de trigo altíssimos, né? E tinha 2 metros de altura, 1,80 m de altura a plantação de trigo. E esse trigo, que ele foi modificado, que é o trigo anão, que se chama, ele é pequeno, ele é baixinho, ele é o trigo nanico, né? Tem em algumas pesquisas que eu estava fazendo para a gente conversar na live, eu achei essa expressão, trigo anã e trigo nanico. Então, toda essa modificação, essa hibridização, né, todos esses componentes, para vocês terem uma ideia, a semente do trigo, ela tinha 9 tipos de glúten antes dessa modificação. Depois dessa modificação, avaliando, né, os seus componentes, passou para mais de 20 tipos de glúten. Então, o nosso corpo, ele não processa tudo isso, o nosso corpo, ele não acompanhou toda essa modificação, né? Quando eu falo para vocês o termo, precisamos comer comida de verdade, precisamos voltar às nossas essências, existe uma dificuldade em aplicar tudo isso, né? Porque o nosso corpo, a sua essência é os nossos antepassados, né? Na questão alimentar, ciclo circadiano, o nosso corpo, a nossa saúde não acompanhou toda essa pandemia dessa era industrial, né? Alguém tá aqui na live, vocês passam mal comendo glúten, trigo? Quem aqui passa mal comendo algum pãozinho branco? Você sente aquele desconforto, uma azia? Pessoas quando tomam chopp, cerveja, né? Eu não tomo cerveja, mas eu escuto muito assim do paciente, eu fico estufada, eu tomo só de vez em quando e me sinto estufada. Ou eu como uma lasanha, antes quando eu era criança comia a lasanha da minha mãe e não me fazia mal, hoje me faz mal. Então o nosso corpo, quem aqui sofre com isso? Comenta aí pra mim. O nosso corpo, além de ele não ter acompanhado toda essa evolução industrial também, ele ficou cada vez mais sensível. É aquela história que eu conto, né? Que precisamos como se o nosso corpo fosse uma máquina. E a gente precisa de subsídios para essa máquina funcionar. E cada vez mais a gente está suscetível a não ter biodisponível, não ter essa disponibilidade de tudo que a gente precisa. Então, quando a gente começa, o nosso corpo, o nosso sistema, todo o nosso sistema, falando de uma forma mais simples, ele começa a ter contato
com todos esses agressores externos, eu falei do trigo, né, para ver que não é de hoje isso, mas junto com o trigo veio agrotóxicos, junto com essa hibridização, junto com essa tecnologia de ponta, veio muitos agrotóxicos, veio muitas modificações, né, não só no sistema de plantio, mas tecnológicos também. Se o meu corpo ele não acompanha, ele sofre. Somos aquilo que a gente absorve e o meu sistema ele não consegue absorver tudo aquilo que hoje me é ofertado, né? Então, falei do trigo porque muita gente acha que é dieta da moda, porque daqui a pouco passa. Uma vez falaram, essa semana eu escutei assim, uma vez falaram mal do ovo e do abacate. Hoje o ovo e o abacate são amigos, né? São bonzinhos. Daqui a pouco essa modinha do glúten vai passar. Então, a modinha do glúten, ela não é uma modinha, né? Aqui os estudos mostram que há mais de 40 anos, lá na década de 70, quando houve essa crise mundial, que os agricultores precisaram, né, tomar uma atitude, porque senão ia faltar comida no mundo, eles achavam que ia faltar comida no mundo, mais de 40 anos. Então, não é uma modinha, né? Ou se é uma modinha que já está aí mais de 40 anos. E na década de 80 começaram a surgir esses desconfortos. E na Europa, foram os países que, na Europa, né, foi as regiões, assim, em questões mundiais, aonde começaram a fazer os primeiros estudos dessas intolerâncias. Foi quando eles começaram a despertar e a ficarem atentos sobre fazer essa relação desse consumo desse trigo lá modificado com o comportamento. Então as pessoas começaram a ter mais depressão. Então olha só, né, o que eu encontrei ali, que o trigo está relacionado, o consumo desse trigo hoje, ele está relacionado. Doenças, né, doenças crônicas não transmissíveis, né, tem diversas, diabetes tipo 2, doenças hepáticas, sobrepeso também, casos de obesidade e sobrepeso, mas a gente vai além, casos de ansiedade, casos de depressão, casos de déficit de atenção, tudo isso tem estudos relacionando o consumo do glúten a esses aspectos, né, a como a população foi desenvolvendo todos esses problemas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá fazendo sentido para vocês hoje, gente? Vocês estão lembrando de alguém que consome trigo, passa-se mal, começou a pensar em épocas da tua vida que nossa, eu não me fazia mal, agora faz. E aí falamos da tecnologia do trigo, né, do porquê que o trigo faz tão mal, o que as pessoas, quando ela recebe a informação. Veja bem, muitas vezes, isso é um alerta que pode ficar para você também. Muitas vezes, esse desconforto, essa inflamação, essa reação que o teu sistema, que é o teu corpo, ele está desencadeando com o consumo do glúten, muitas vezes você vai fazer um exame e não vai dar no resultado no exame, né? Nossa, isso é muito comum acontecer. A pessoa, ela faz um exame de doença celíaca e dá negativo. Quando isso acontece, mas você mesmo testa que você... Não, eu como, eu vejo que eu passo mal, né? Então a gente caracteriza isso, não é dar um diagnóstico, né? Mas a gente tem uma caracterização de sensibilidade ao glúten não celíaca. Então quando você mesmo consome e... Nossa, mas eu noto que eu como pão, eu passo mal. Mas eu fui no médico, eu fiz o exame e não deu doença celíaca, né? Então se você, né, mesmo faz esse teste, então você pode... É característico que você está com sensibilidade ao glúten não celíaca. É o nome que a gente dá para esses sintomas que você sente. E um erro muito comum, né? Nossa, entendo que o glúten me faz mal, então eu vou comer tudo sem glúten agora. A partir de agora eu vou comer tudo sem glúten, né? Então é um comportamento muito comum também. E qual o problema disso? O problema disso é que as pessoas tendem a consumir alimentos
refinados, as pessoas tendem a consumir alimentos que eles são pobres, né, em densidade nutricional, tendem a consumir alimentos que eles não vão ter nutrientes que o teu sistema precisa. Então, aí você vai ter dois problemas, porque além de você estar com o corpo ainda desnutrido, veja bem, mesmo que você esteja acima do peso, pode ser que você esteja desnutrida. Por que isso acontece? Porque você está num processo de inflamação. Então você precisa, além de fazer uma limpeza no teu corpo, você precisa colocar nutrientes para dentro, né? Então aí quando você entende que o glúten te fez mal, pode ser que você tenha outro problema, porque você tira o trigo, mas aí se tem um comportamento de comprar tudo sem glúten. Então eu vou lá comprar biscoito sem glúten, macarrão sem glúten, barra de cereal, pão mesmo, né? Tem uma infinidade lá na prateleira do mercado de pães sem glúten. Qual é o problema disso? O problema é que esses alimentos, eles são pobres em nutrientes, pobre em densidade nutricional. Eles não contêm os nutrientes biodisponíveis, que significa que você vai se alimentar e o teu corpo vai absorver o que está se alimentando. Então, quando isso acontece, você pode ter aí um efeito até pior, né? Até pior do que o próprio trigo em si que você estava consumindo. Então, o que eu devo fazer, Dai? Agora, né, eu já entendi que o nosso trigo não é o mesmo. Eu entendi que ele sim me faz mal. O que eu devo fazer para que eu comece a recuperar a minha saúde, né? E se vocês derem lá no IFM, se vocês procurarem, né, nessas plataformas de pesquisas científicas mesmo, vocês vão encontrar muitos estudos relacionados a doenças crônicas e o consumo de glúten, gente. Não é de hoje esses estudos. Tem estudo desde 82 em cima. Então, o trigo não é modinha, né? Faz mal, está relacionado principalmente com processos de depressão e ansiedade. Então, uma maneira de eu resolver isso, de eu começar a tomar as rédeas, né? Porque pode ser que você vai lá e faça, mas vou fazer um exame mesmo, será que esse glúten tá me fazendo mal? Pode ser que dê negativo para a doença celíaca, né? Você não vai dar positivo. Então, o que você pode fazer? Você primeiro vai testar. Começa a testar, nossa, eu me sinto mal, então eu vou tirar. Qual alimento que eu posso estar substituindo esse trigo? Preciso comer tudo sem glúten? Não, você não precisa comer tudo sem glúten. Você pode começar a trocar, né, tantos pãezinhos sem glúten. Você pode começar a trocar esses biscoitinhos por alimento de verdade. Você pode começar começar a cozinhar mais, a manipular mais os alimentos que você põe na tua mesa. Você começar a entender do modo de preparo. Porque a gente falou aqui da modificação do trigo, do quanto que essa semente ela foi modificada. Mas trocar ele por um alimento sem glúten, que tem fermento, tem conservante, tem acidulante, tem um monte de ingredientes ali que eu nem conheço o nome, não vai ser uma troca muito eficiente. Então, significa que você vai precisar, nossa, nunca mais vou comer pão, né? Não, você vai começar a entender qual é o alimento que você está colocando na sua mesa. Então, hoje a gente já vê muitas padarias com fermentação mais saudável, com uma manipulação mais saudável. Quiçá se você não encontra ainda uma produção de um pãozinho com trigo orgânico. Então, quando os trigos com certificação orgânica é uma forma um pouco mais segura de você estar consumindo esse trigo, porque essa semente ela não teve essa modificação. Veja bem, aquela historinha que eu contei no começo da live foi um aspecto mundial, foi um aspecto de alta demanda, de alta escala de produção. Mas depois, né, com todos esses problemas, também existiu aquele perfil, aquele número dos produtores que começaram a se ligar. E por isso veio a certificação orgânica. Então, a certificação orgânica, ela é 100% certo que vai ser seguro para me alimentar? Eu diria que eu não fecho os olhos, eu não como de olhos fechados, mas é uma forma menos agressiva para o meu sistema. A gente sabe que ali naquela certificação orgânica, a gente sabe que aqueles alimentos, né, trigo, farinha de arroz, enfim, determinados alimentos com essa certificação, eles têm
eles têm uma segurança alimentar que os alimentos convencionais não têm. Então, como que você faz para resolver o teu problema, acelerar o teu processo de emagrecimento, mas mais do que isso, estar recuperando a tua saúde? Começa a ser conhecedora do alimento que você coloca na tua mesa. Esse pãozinho que você está comprando, né? Seja ele orgânico, seja ele sem glúten, quantos ingredientes que ele tem? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2, os ingredientes que estão naquele rótulo. Você conhece aqueles ingredientes? Você lê e você se familiariza com todos aqueles ingredientes que você lê? Então, fazendo essas duas perguntas, você já vai começar a ter mais segurança alimentar sobre as escolhas que você coloca na tua mesa, na mesa da tua família. Se você lê no rótulo algum ingrediente que você, nossa, o que é isso? Pronto, devolve. Você já sabe que ali tem algo que vai ter um perfil de inflamação. Sempre que o teu corpo, ele não reconhece algo, ou ele absorve ou ele estranha, né? Então, sempre que aquilo de alguma forma não está nutrindo, falando assim de uma forma bem simples, tá, gente? Sempre que isso não está me nutrindo, está para algum lugar vai, né? Então, até para excretar, para fazer o processo de limpeza, eu preciso de nutrientes para que o meu sistema faça essa limpeza. E se eu estranho, se ele não faz esse processo, para algum lugar vai. E começam a surgir as doenças crônicas que eu estava falando. Então, quando a gente começa a ter essa autorresponsabilidade, a gente começa a ter uma organização, né, nas minhas escolhas, tudo começa a ficar mais fácil. E aí, falando em glúten, né, antes da gente finalizar aqui, pode ser que você ache até que ficar sem glúten, ficar sem o pãozinho, ficar sem um biscoito, agora o que eu como, né? O que eu vou fazer? Não tem como viver nesse mundo, né? Quando a gente começa a tirar esses alimentos que são inflamatórios da nossa rotina, a gente começa, inclusive, a experimentar novos alimentos. Por exemplo, um café da manhã, vamos falar de uma criança, frutas, um pedacinho de queijo, um ovo cozido. É um café da manhã muito mais nutritivo do que aquele biscoitinho que eu dei lá para ele roer antes de ir para a escola. Você adulto, você mulher que precisa emagrecer, você mulher que tá aí com peso estacionado, tá lá comendo aquela torradinha, achando que, nossa, tá até passando fome porque aquele alimento nem te dá saciedade. Quando você começa a tirar pão, começa a tirar biscoitinho saudável, que você acha que é saudável da tua rotina alimentar, você começa a consumir mais nutrientes, porque você consome mais frutas, você consome mais proteínas, como a dos ovos, por exemplo. Você começa a experimentar qual é o poder dos sucos, dos smoothies, e o teu corpo começa a ter uma maior biodisponibilidade de nutrientes. Então, não é difícil, né? A gente acha que é difícil, a gente aprende que é difícil, porque vivemos numa era, essa era industrial, ela nos trouxe muita facilidade. E dentro dessa facilidade, ela nos trouxe também muitos problemas, né? Vocês já viram que as pessoas não têm as pessoas que mais dizem, não tenho tempo para cuidar da minha comida, é as pessoas que mais têm problema de organização, de saúde, de tempo. Aquela mulher que ela vive dizendo, eu não tenho tempo disso agora, pode olhar ao redor, é a pessoa que mais precisa de ajuda. Então, quando você começa a fazer esse processo, a aplicar na tua vida, a voltar para as tuas essências, o que é a nossa essência como seres humanos? Dormir, se alimentar, se movimentar, se alimentar de comida de verdade, né? Então, eu me alimento de frutas, vegetais, proteínas, né? Que eu sei de onde vem, quantos ingredientes tem ali. Muitas vezes eu compro um frango no mercado, meu Deus, aquele frango lá tem ingredientes lá, não era para ter só frango? Tem tanta coisa que eu nem sei, né? Esses tempos eu tava conversando com uma funcionária que a carne do Zafari, ela não tem sabor, ela tem um sabor estranho. Nossa, aquela carne lá é diferente. E aí ela me disse que um amigo dela, que trabalha no açougue, disse que as carnes da bandeja, eles injetam
um produto. Deus, nossa, a gente não sabe mais nem o que a gente está consumindo. Então, se você precisa recuperar a tua saúde, saber de onde vem o alimento que você consome, se tornar autorresponsável por isso, você buscar as rédeas, você saber de onde esse alimento vem, né? Então, você procurar açougues ou procurar frigorífico que você saiba a procedência. Agricultores, pode ser que na tua cidade você não tenha não tem feira orgânica, mas será que as cooperativas rurais da tua cidade não tem mais segurança alimentar, né? Então, quando você começa a fazer isso, você começa a pesquisar, você começa a ter conhecimento, ninguém mais te engana, você começa a ver que tudo ao teu redor muda, porque você aprendeu sobre essa organização, você aprendeu qual alimento que te faz bem e quando isso acontece, o teu corpo começa a sentir. O teu corpo começa a sentir os resultados, né? Dores, doenças crônicas, ansiedade começa a melhorar, todo um aspecto começa a mudar, né? Gente, gostaram da live de hoje? A nossa live de 30 minutos, tá? Não vamos passar disso, que a gente tem pressa, né? Tem trabalho. Quem gostou da live, escreve aí pra mim. Amanhã eu quero fazer live de novo. E eu vou colocar uma enquete nos stories ou abaixo desse post, deixa eu ver. Não, abaixo dessa live aqui. Eu vou postar essa live e você vai comentar abaixo. Se você gostou, diga gostei, e eu quero que você me diga sobre qual assunto você quer que a gente fale amanhã. Amanhã, aqui no Brasil, é feriado, dia 12, mas eu gostaria de fazer live. As lives me fazem bem, eu acho que eu aprendo, é uma forma de eu estar em contato com vocês aqui do Instagram. Vamos tentar retomar isso, então? Então eu vou fechar a live e eu quero que você que assistiu comente se você gostou da live e qual assunto você gostaria de ver por aqui nas nossas lives matinais, tá? Então hoje eu fiz, amanhã às 7 da manhã eu vou estar aqui de novo e eu espero vocês, tá bom? Uma ótima terça-feira, se cuidem. Hoje, quando vocês forem se alimentar, lembrem de mim. Quando você for abrir um pacote de um alimento ou botar comida no prato, pensa na Nutri. Lembra o que a gente conversou hoje, né? Lembra da autorresponsabilidade, lembra da segurança alimentar. Segurança alimentar, eu acho que é uma palavra que pode vir mais à tona, né? Eu acredito que é uma palavra muito mais efetiva do que dieta. Segurança alimentar, eu ter segurança daquilo que eu estou me alimentando, eu ter consciência daquilo que eu vou colocar na mesa da minha família, eu entender que aquilo que eu vou me alimentar, eu vou estar absorvendo, eu vou estar fazendo bem para essa máquina que é o meu corpo. Toda essa minha estrutura, ela é uma máquina, e essa máquina precisa de muitos combustíveis para funcionar. Então, o que eu estou colocando para dentro, o que eu estou colocando está de acordo com aquilo que eu quero viver no meu dia a dia, nos meus anos de vida, aquilo que eu estou colocando para dentro está combinando com o papel que eu preciso desempenhar no meu trabalho. Deixo essa reflexão com vocês, eu vou fechar a live, daí vocês comentam, tá? Um beijão para vocês e até amanhã.